Meus prezados e queridos irmãos e irmãs, gostaria inicialmente de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e queria dirigir uma saudação especial ao querido pastor Aldimar, que se encontra hospitalizado, que é a saudação pastoral que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estimamos a rápida recuperação do nosso pastor e de outros irmãos que se encontram enfermos, especialmente a irmã Vera, e que Deus possa abençoar ricamente a vida desses irmãos. Eu gostaria de iniciar a pregação desta noite, lembrando que mês de maio é o nosso mês da família. O tema da nossa Convenção Batista Brasileira é celebrando a glória do reino de Deus. E talvez pudéssemos lembrar neste mês de maio de celebrar a glória de Deus na família. E este é um tempo especial para a família. É um tempo especial para nossos filhos. É um tempo especial para a convivência no lar. As famílias estão juntas. E as famílias estão vivendo experiências que há muitos anos não vivenciavam por causa desta reclusão doméstica. Tem sido bênção, tem sido bom, tem sido uma experiência produtiva. Eu gostaria então de convidar a todos os irmãos e irmãs para nós voltarmos um pouco e lembrarmos da primeira família, a família de Adão e Eva, e buscar neste modelo de família algumas experiências que podem nos ajudar a crescer como famílias cristãs. Podemos pensar que a família de Adão e Eva, como sendo a primeira, ela certamente era uma família que carecia de muitas experiências ainda. Mas pelo relato que nós lemos nas Escrituras a respeito do que aconteceu com esta família, nós podíamos pensar em 3 estágios de crescimento da família de Adão e Eva. Podemos pensar na sua inexperiência, no seu sofrimento e na atuação da graça de Deus na vida de Adão e Eva e de seus filhos. Eu gostaria então de ler 2 versículos do capítulo 4 de Gênesis, para que nós pudéssemos iniciar nossa reflexão sobre esta família. Lembrando que dela podemos também tirar as experiências, os exemplos, o aprendizado para o mês da família cristã no meio de nossas igrejas. Capítulo 4, versículos 25 e 26, lemos: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceram-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridas famílias da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, Adão e Eva eram como protótipos e pioneiros na constituição de uma família.
enfrentam sua inexperiência, convivem com os seus sofrimentos domésticos, os mais trágicos, e conhecem e reconhecem a graça maravilhosa de Deus em suas vidas. Depois de serem destituídos da glória de Deus, sendo expulsos do Éden, Adão e Eva começam a recompor suas vidas. Eles entram em uma peregrinação fora do jardim, onde começam a aprender a viver. Eles perderam a glória de Deus, mas não foram abandonados por Deus. Mudaram-se as condições de seu trabalho, mudou-se o seu endereço, sua consciência da inocência, advieram as dores, mas Deus não mudou o seu amor, sua presença com eles. Onde fossem, estavam cercados da providência e da graça de Deus, para darem continuidade à família. O Deus do paraíso era o mesmo de agora, no campo e na vastidão da terra, à frente deles. Gênesis 4 volta-se para a história da família humana. E o que ela nos ensina? Primeiramente, temos um passado. O capítulo 3 de Gênesis mostra como a vida de Adão e Eva foram mudadas pelo ato das suas desobediências a Deus, e Deus os chama, e então eles são destituídos da glória do paraíso. Mas eles precisavam enfrentar este passado. O capítulo 3 jamais seria esquecido, mas ele não podia ser a causa eterna, um bloqueio eterno da necessidade que agora eles tinham de enfrentar a dureza da vida. Nos capítulos 4, os versículos 1 e 2, nós vamos ler então sobre o início destas experiências fora do paraíso. A experiência do nascimento dos primeiros filhos daquele casal. Nascem Caim e Abel, provavelmente gêmeos. A mulher lhes dá o nome de Caim, que representa um nome forte. Ela imaginava que Caim fosse ser o homem de Deus, promessa do capítulo 3, que haveria então de esmagar a cabeça da serpente, e que aquela peregrinação, aquela destituição do paraíso seria breve, mas não foi assim. O segundo filho ela chamou Abel, e Abel significa nada, nulo, vazio, sem história. Talvez já sentindo que aquele filho não teria vida longa. E o que acontece no capítulo 4 é de fato uma tragédia para a família, é de fato um choque profundo para a continuidade daquela família. Caim se levanta em pleno culto e mata seu irmão Abel. Como Adão e Eva receberam isto? Como é que eles trabalharam isto? Como é que ficaram as suas memórias futuras a partir dessa tragédia familiar? De ter sempre presente a memória de dois irmãos, onde um é assassino, homicida, fratricida do outro. É certo que demorou algum tempo para que eles pudessem superar o impasse que isso gerou em suas vidas. O passado era sempre presente, não só do capítulo 3, mas também do capítulo 4. O passado estava sempre presente por conta da culpa,
a memória do pecado que vinha à mente de Adão e Eva, mas também por aquilo que Deus lhes disse sobre o seu futuro. Eles lembravam-se do pecado, eles se condoíam e ficavam paralisados por conta do assassinato que aconteceu, mas eles não podiam deixar de lembrar, e Deus fazia com que eles se lembrassem daquilo que Deus disse sobre o futuro deles. A vida seria difícil, Eva teria filhos com muitas dores, Adão trabalharia a terra com muito suor, nasceriam espinhos, a terra não seria toda por igual, ele encontraria terras inférteis pela frente, ele teria que arar, ele teria que tirar, arrancar da terra o seu sustento para a sua família. Não era fácil, não seria fácil, mas Deus tinha dito a Eva, e ela se lembrava muito bem disto, de que apesar das dores da parturiente, ela teria também a herança, o privilégio de ser a mãe de alguém, de um filho, um homem que pisaria a cabeça da serpente. Eles estavam então como que movidos por todo esse conjunto de lembranças. Toda a família é feita de sua história, e o presente reflete as memórias. Somos maridos, somos esposas, somos filhos, somos pais, somos avós, e nós sabemos muito bem o que é isso. Nosso coração e a nossa mente estão sempre sendo incomodados pelas memórias, pelas experiências passadas, pelos arrependimentos, pelas culpas, e muitas vezes isto pode até paralisar a nossa disposição, o nosso humor, a nossa vontade de viver. Claro, não foi diferente com Adão e Eva, herdamos isto deles. A força da vida conjugal, entretanto, esta imagem e semelhança de Deus em nós, foi o segredo para superar o trauma da perda da glória do Senhor no Éden, e trabalhar todas aquelas memórias pesadas que eles traziam na alma. Portanto, vemos que neste primeiro ponto, temos um passado e precisamos enfrentá-lo. Deus nos dá recursos para isto, como deu a Adão e Eva, e eles puderam prosseguir. Em segundo lugar, devemos pôr no centro de nossas vidas familiares a vida conjugal. Família gira em torno da vida conjugal, ou seja, gira em torno da conjugação de marido e mulher, de pai e mãe, de modo que a família é resultado desse centro de gravitação. Capítulo 4 diz que coabitou o homem com Eva. Adão coabitou com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Ou seja, depois da tragédia do capítulo 3, e não sabemos quanto tempo demorou até que eles pudessem recompor as suas motivações, as suas emoções, as suas forças, a sua confiança em Deus, foi na vida conjugal que eles encontraram o ponto de equilíbrio e o ponto de apoio para se lançarem adiante e não deixarem que a família perecesse naqueles dias de tanto sofrimento e de tanta consciência atormentada pela culpa. O centro é a vida conjugal. Adão se uniu a Eva, o marido se uniu à mulher, formando um vínculo,
um elo, uma força viva. E foi dada, então, a resposta de Deus para aquela família. Vamos lembrar que a mulher foi dada como correspondente do homem. Ela foi dada para o homem como o seu lado especial, o seu lado esquerdo. Ela foi dada para que ele reconhecesse nela a si mesmo e reconhecesse nela aquilo que lhe faltava e que Deus proveu. Ela era a sua continuidade. Ela era a continuidade da sua carne e dos seus ossos. Por isso ele exclamou: essa é agora carne da minha carne, osso dos meus ossos. Em nada inferior, mas também em nada superior. Iguais perante Deus, complementares perante Deus. É preciso então se reconhecer na pessoa amada. Se reconhecer significa encontrar nela a consonância e encontrar na pessoa amada a verdadeira ajudadora. É assim, nós devemos colocar a vida conjugal no centro da família. É preciso encontrar este equilíbrio nesses dias em que nós estamos atravessando. Não basta ter pessoas reunidas debaixo do mesmo teto para se constituir uma família. É preciso que tenha um centro gerador, e este centro gerador é o marido e a mulher, como a esperança de Deus para o futuro da família. Então no capítulo 4, versículo 1, eles veem que há uma esperança para eles, que há a esperança de ter filhos, de que o Senhor tinha dito quando fez aquele casal. O Senhor os abençoou, diz Gênesis 1:28, e disse: crescei e multiplicai. Então a bênção do Senhor não foi perdida. Perderam a glória de Deus, mas não perderam os mandamentos e as promessas de Deus. E em terceiro lugar, as famílias como a de Adão e Eva, e as nossas, ainda hoje em pleno século 21, precisamos superar as perdas por um novo começo. Como que se dá isso na vida de Adão e Eva? Vencidos os capítulos 3 e 4, que são os capítulos duros deste livro do Gênesis, vem o capítulo 5, aliás, o final do capítulo 4, que deveria estar incluído já no capítulo 5, aqueles versículos que lemos no início. Eu quero complementar com a leitura do capítulo 5, os primeiros versículos. Diz o texto: este é o livro da genealogia de Adão. Portanto, aqui começa a história, uma nova história. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados, os dois o mesmo nome, Adão. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Portanto, nós vemos aqui um divisor de águas.
de um período de tragédia, de um período de extrema culpa, de um período difícil, de perdas, para um período de um novo começo. Depois de um tempo de luto, de tristeza, que não sabemos quantos anos durou por causa da tragédia doméstica do capítulo 4. Todo o capítulo 4 passa a narrar a genealogia de Caim. Não sabemos quantos anos separam o início do capítulo 4 do capítulo 5, mas tudo indica que foi um período de espera, um período de reflexão, um período de amadurecimento, um período de quebrantamento. Mas o certo é que o casal estava basicamente separado conjugalmente. E aqui no capítulo 5 há um reatamento profundo entre eles. Eles entendem finalmente que o segredo estava neles. E diz o texto então que Adão conheceu a sua mulher. Esta expressão conheceu, ou o verbo conhecer, aplicado à vida conjugal, é a primeira epistemologia que nós conhecemos na história da humanidade. Uma teoria do conhecimento, que é aplicada primeiramente ao conhecimento face a face, movido por uma profunda identificação entre o marido e sua esposa, entre o homem e a mulher. E deste modo, eles se redescobrem, eles se reencontram, eles vão se lembrar então de coisas que tinham esquecido. O casal reencontra uma motivação na esperança que Deus infundiu em suas almas. Eles novamente voltam ao mandamento e à promessa. Este será de agora em diante o motor de suas vidas. Mandamento e promessa, que Deus lhes deu no começo de tudo, antes da queda inclusive. Como é importante lembrar do que Deus nos promete. Suas promessas nos sustentam o casal, sustentam os filhos, sustentam a família. Adão se aproxima da esposa com alma renovada e lhe anima. Esse é o papel do homem. É Adão aqui o protagonista, para promover o bem-estar e a mudança na vida familiar. Isto foi o conhecimento mais importante, porque foi o conhecimento de suas personalidades, de suas emoções. Eles se aprofundaram ao olhar um para o outro, e eles decidem por um novo começo, confiados na graça do Criador. Capítulo 4, versículos 25 e 26 que lemos. Isto revolucionou a família, os descendentes. Foi aí que Sete gerou Enos, e começou-se então a invocar de novo o nome do Senhor sobre a terra. Pois bem, acredito que aquele casal parou de se culpar, ou pelo menos de fazer da culpa o seu almoço e jantar. Porque, como experimentaram o homicídio dentro de casa, Caim matando Abel, a primeira coisa que lhes ocorreu foi: que nós fizemos de errado, e onde foi que nós falhamos, e por que isso nos aconteceu? Então, eles pararam, botaram um ponto final naquilo, certamente se perdoaram, choraram, oraram diante da presença de Deus, e logo voltou a motivação e prazer da vida conjugal. Tudo tem uma saída. No final do túnel, vê-se a luz da criação. A criação começa com: faça-se a luz, e houve luz. Na nossa vida também é assim.
a luz do Senhor encontra em nossas vidas uma maneira de nos mostrar a saída, a solução em nossas famílias. Veja a continuidade da história, neste capítulo 5, os versículos que nós lemos. Então, a história vai adiante agora, e Adão, então, aos 130 anos, bastante tempo, mais tempo do que o de Abraão, então agora ele vai começar a gerar filhos através de Eva. E diz que o primeiro filho ele gerou a sua imagem e semelhança, mas não só a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do próprio Deus. E ali há um resgate, há uma recuperação, há uma transformação. Todo o sofrimento, a inexperiência e as provações foram equacionadas devido à união conjugal. Na motivação que veio de onde? Veio da lembrança dos mandamentos, das promessas e da presença graciosa de Deus na vida deles. A glória se foi, mas a graça do Senhor ficou. Os nomes que Eva dá aos filhos faz justiça a isto. Ela dá o nome aos filhos exatamente lembrando de que eram presentes, eram dádivas de Deus para ela. Ou seja, a graça de Deus mantinha o seu vigor na vida dos primeiros pais. A glória se foi, a graça do Senhor ficou. O Éden, as primeiras experiências fora do paraíso, as dores do mundo, as culpas, as indisposições da alma e do coração, foram vencidos por uma vida conjugal crescente e madura, apoiada na lembrança da graça e da promessa do nosso Deus para eles. Por que não dizer, nós também, como famílias, podemos ser transformados, abençoados, recuperados em toda a sua grandeza e riqueza, jamais separados, jamais admitindo a derrota, jamais entregando ao inimigo as nossas vidas, mas se apoiando de todo o coração nas promessas e na presença de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe as famílias de nossa igreja, que Deus abençoe as famílias neste mês de maio, e enquanto estão reclusas em casa, que seja a oportunidade para que elas cresçam no temor, no conhecimento, em profundidade, como casais e como família. Que Deus os abençoe para a sua honra e glória. Amém.